Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam presentes no seu coração. Domingo da Ascensão do Senhor. Após os 40 dias da Páscoa, a igreja celebra hoje o retorno de Jesus à casa do Pai. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 ao 20. Preste atenção. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam bem, hoje, por ser domingo, o padre não vai se deter somente à leitura do Evangelho. Eu vou também procurar acrescentar à nossa reflexão a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como também a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, para iluminar ainda mais o que hoje refletimos, a ascensão do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ao capítulo 1, versículos de 1 a 11. E é muito interessante quando lá no versículo 4, o Senhor pede aos apóstolos antes de partir: Não vos afasteis de Jerusalém, vós sereis batizados com o Espírito Santo. É um perigo para o homem estar sozinho neste mundo. A nossa companhia é o Espírito Santo de Deus. Jesus parte, mas não nos deixa órfãos. O Espírito Santo vem e por isso Jesus o chama de o defensor. Caso contrário, nós ficaremos à mercê do inimigo. Só o Espírito Santo é capaz de nos defender de todas as ciladas do inimigo. Por isso, esta semana que hoje começa, deve ser uma semana de súplicas. Súplicas pelo Espírito Santo. A todo instante você deve estar dizendo: Vem, Espírito Santo de Deus. Envia teu Espírito, Senhor. Porque, como diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos, nós seremos batizados pelo Espírito Santo na festa de Pentecostes que se aproxima. E a partir daí, então, nós devemos caminhar à luz do Espírito Santo. Tudo que você for fazer, clame pelo Espírito Santo. Tudo que você tiver que decidir, peça a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. Quando você se sentir sozinho, clame pelo aconchego do Santo Espírito. Quando você tiver dúvidas, peça o Espírito para clareá-las. Quando você tiver medo, peça ao Espírito Santo para te defender. Quando se sentir desorientado, peça ao Espírito Santo para ser o teu condutor. E quando o pecado te assolar, clame: a tua santidade eu preciso, ó Espírito Santo de Deus. Não faça nada sem antes apresentar as luzes do Espírito Santo. Não se afasteis de Jerusalém. Quer dizer, não toque a sua vida sem a presença do Espírito Santo de Deus. Depois, então, que o Senhor orienta os apóstolos a esperar o Espírito, ele vai dizer: agora é necessário que vocês possam ir pelo mundo para pregar o Evangelho.
Aí é o evangelho deste domingo de São Mateus. Quando o Senhor pede aos apóstolos, lá no versículo 19, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Anunciar a palavra significa cativar os corações dos homens para Deus. E depois que os corações estiverem cativados, depois que o Senhor tiver, por sua palavra, pelo testemunho da sua igreja, seduzido o coração que se deixou seduzir, aí virá o batismo. O batismo que só é válido se for um mergulho nas águas sagradas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa passa a ter parte no Cristo. Ela nasce para Deus, é adotada por Deus como filho. E a partir então desta hora, porque do batismo nasce a missão, nós devemos então observar o que o Senhor nos ordenou e dar com a nossa vida e a nossa voz o melhor testemunho do Evangelho. Ou seja, eu e você somos chamados neste domingo da Ascensão a sermos um Evangelho vivo. A nossa vida precisa falar de Deus às pessoas. E isso é o que hoje você deve refletir. Tire um tempinho aí ao longo do domingo e reflita sobre isso. A minha vida fala de Deus às pessoas? Quando as pessoas olham para mim, elas conseguem perceber a presença de Deus no meu sentir, no meu pensar, no meu falar e principalmente no meu agir? Quando as pessoas se aproximam de mim, elas conseguem se encontrar com Cristo ou acabam se encontrando com o pecado que existe no mundo? O que eu tenho transmitido às pessoas? Cristo ou o pecado? Porque se eu sou batizado, é porque eu me deixei seduzir pelo Senhor. E a minha missão é anunciar Cristo, até que Ele venha. Porque aí surge uma certeza, a partir do momento em que Jesus é elevado aos olhos dos apóstolos para a glória do céu. Uma nuvem os encobre. Os apóstolos ficam sem saber o que está acontecendo. É um misto de incertezas, de alegria, de tristeza pela partida. Quando surge, então, o anjo do Senhor, versículo 11 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo que o vistes partir para o céu. Então vejam bem, da ascensão surge a certeza: Jesus voltará. Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele precisa me encontrar em santidade. Ele precisa me encontrar fazendo a sua santa vontade. Porque já dizia São Francisco de Assis: o que poderá a morte fazer de mal a mim se ela me encontrar cumprindo a santa vontade de Deus? Não sabemos quando o Senhor voltará. E as pessoas ficam aí tentando adivinhar a hora que o Senhor vai voltar. Nesse tempo de pandemia, o que mais eu tenho escutado são pessoas dizendo: padre, é o final dos tempos? Padre, parece que são os sinais que Jesus falou. Não deixe o seu coração ficar preocupado com isso. A hora que o Senhor voltará, nós não sabemos. E está aqui no versículo 6º do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, porque essa pergunta, ela surgiu desde o primeiro momento que o Senhor havia anunciado a sua partida. Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? E o que o Senhor respondeu?
Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Quer dizer, não nos cabe saber se é agora, se é amanhã, se é daqui a 100 anos. O que nos cabe é estar sempre preparados. Se o Senhor voltar hoje, você está preparado para acolhê-lo? Se a volta do Senhor for hoje, a vida que você está vivendo é digna de salvação ou de condenação? Essas perguntas, elas precisam ser feitas diariamente. Porque nós não podemos ser como as virgens imprudentes, que achando que o Senhor estava demorando, acabou não guardando o azeite necessário para manter acesa a chama de suas lamparinas. Cuidado para não ser como as virgens imprudentes, que se entrega ao mundo e tem como desculpa: quando eu envelhecer, eu me converto, porque o Senhor perdoa sempre. Cuidado, porque não sabemos a hora que o Senhor voltará. Por isso temos que viver uma vida reta, uma vida digna aos olhos de Deus. Padre, o Senhor vai embora. Temos a certeza de que Ele voltará. O Espírito Santo virá nos acompanhar. Mas e Jesus? Sentiremos saudades do Senhor? Não. Eu poderia dizer que a partir da ascensão o Senhor se torna um ausente presente. E sabe por quê? Está no finalzinho do Evangelho de hoje. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele estará conosco pela fé. Todas as vezes que você orar, todas as vezes que você o chamar pela fé, Ele se fará presente na tua vida, no teu coração. Não estamos órfãos. O Senhor permanece conosco na intimidade da fé. E o Espírito Santo nos envolvendo, se permitirmos, Ele nos conduzirá. E por fim, queridos irmãos e irmãs, eu volto o meu olhar para a carta de São Paulo aos Efésios, quando Paulo nos diz: que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. E qual é a esperança que o chamamento de Cristo nos dá? A vida eterna. A vida eterna. Essa deve ser a esperança que nos move. O desejo de um dia habitar no céu. Que a partir de hoje, então, todos nós possamos, convictos da vida eterna, começar a viver tal qual o Mestre nos ensinou, deixando-nos mover pela ação do Espírito, para que o Senhor, ao voltar, nos encontre em sua santa vontade. Que Deus abençoe esse teu propósito de ser de Deus. Que venha sobre você, que venha sobre mais esta semana a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.